Bom dia, minhas amadas, bom dia, minhas lindas irmãs. Estava meditando na palavra e o Senhor me levou a Mateus 5 hoje. E, gente, não tem nada que seja mais coerente do que a Bíblia, né? Não tem livro algum, cientista algum que tenha estudado toda a biologia desse mundo que vá saber mais do que o nosso Deus, vai saber mais que a nossa Bíblia. Tudo, gente, tudo que a gente precisa saber está aqui. Tudo que um dia um cientista falou e tinha coerência com o que ele falou, já não estava na Bíblia de outro jeito. Sempre, sempre, sempre. O homem só consegue acessar até onde Deus deixa. Gente, o homem consegue saber tudo sobre a mão. Ele conseguiu saber quais são os nervos que tem aqui, quais são as camadas da pele. Ele sabe dizer o que cada membro faz. Ele sabe dizer o porquê de cada coisa. Ele sabe o porquê das ligações. Ele sabe tudo. Mas Deus não permitiu ele saber tudo sobre o nosso cérebro. Você sabia disso? Deus não deixou o homem acessar o cérebro e estudar totalmente ele. Até uma parte o homem pode acessar, mas tudo não. Tudo não. E por que tudo não? Se a gente for analisar. Porque se o homem interferisse no cérebro, se ele descobrisse tudo, ele ia manipular. A gente já vê isso acontecer. Na China, a gente já vê isso acontecer. Não é lá que que eles inseriram o chip? E as pessoas conseguem só pagar e não sei o que, já tem lugar funcionando com o chip? Já conseguem interferir em nós, né? Governos, líderes já conseguem interferir em nós. Quem dirá se eles tivessem acessado, o homem tivesse acesso a tudo? Vocês sabiam? Muito famoso de Hollywood. Isso aqui isso aqui me assusta. Me assusta. Tem muito famoso em Hollywood que fica com aquela pele de bebê. E a gente fica, meu Deus, como somos jovens. Como parece que não envelhece nunca. Olha essa pele, não sei o quê. E a maioria, vocês devem saber porque essa história é muito famosa e tem muitos casos. Teve famosa. É triste dizer isso pra vocês, mas tem um nome específico que eles fazem lá, que é coletar sangue de crianças. E aí tem um procedimento que eles fazem, que eles inserem este sangue das crianças para poder o corpo entender, né, aquele gene da criança e mandar toda a célula, essa pele de bebê, vem tudo desse procedimento de uma criança. Então, ninguém sabe disso, né? Então eles fazem em off, mas é muito comum lá naquele lado. Vocês podem ver a aparência deles como são. Muito jovens e não sei o que, aquela pele de bebê. A maioria, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu posso mandar umas matérias para vocês, porque isso é muito sério, E, gente, teve famoso que foi descoberto tendo crianças em cárceres na própria casa, na própria mansão. No fundo da casa tinha um monte de criança lá. Isso não é brincadeira, a gente precisa abrir os nossos olhos, porque nem tudo é o que parece. A gente fica, porque essa pessoa, ela vive na África, olha como ela ajuda. Nossa, é um exemplo de mulher. Para com isso, gente. Nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Vocês sabiam desses procedimentos que eles fazem com crianças? E eles, gente, capturam crianças sem elas quererem, tá? Não é por livre e espontânea vontade. É triste o que acontece naquele bando lá desses famosos de Hollywood. É muita sujeira, é muita sujeira, é muita sujeira.
Eu tinha curiosidade de saber sobre essas coisas, mas teve uma época que tava me fazendo tão mal, que eu parei de ver. E aí, eu sei de bastante coisa, assim, a respeito. E tem um nome específico para esse procedimento. E é muito comum lá em Hollywood. E tem muitos famosos. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque o homem vai descobrindo, vai acessando coisas. Ah, se a gente pegar todo o gene das crianças e implantar em nós, então a gente vai rejuvenescer. Vamos fazer isso, não importa o quanto custe este procedimento. Vamos fazer isso. Não é brincadeira, gente, não é brincadeira. Isso é sério, eles não estão nem aí. Custe o preço que for, eu quero parecer jovem. Eu quero continuar entre as estrelas de Hollywood. Eu quero continuar sendo o bambambam. E custe o preço que for. Essas pessoas não querem envelhecer. Essas pessoas, elas querem poder e poder e poder e poder e poder. Não importa o quanto custe isso. E é isso que eu quero dizer, gente. Por que eu tô falando tudo isso? Hoje tá sendo um bate-papo, né? Porque Deus, ele só permite que o homem acesse até um limite. Se o homem tem acesso a tudo isso é porque Deus permitiu, porque a gente conhece o final dessa história. A gente conhece Apocalipse, a gente sabe qual é o fim de tudo. A gente sabe que o homem precisa achar que ele está governando. A gente sabe que o homem precisa destruir tudo. Quem vai destruir tudo aqui é o homem. É o homem por homem pelo homem. Vocês já entenderam isso, né? A gente já consegue captar que o próprio homem está destruindo. Não é um ser maligno que vai vir. É um homem. É o homem. O próprio homem está se destruindo. Pouco a pouco. A cada geração. A gente fica mais abismada com o que está acontecendo. Com a lavagem que eles querem fazer nas nossas crianças. Uma lavagem. E a gente não pode permitir, e é por isso que a palavra ela é viva, eficaz e atemporal. Ela funcionou há 2000 anos atrás, mas ela também funciona hoje. Assim como alguns famosos dizem que ela precisava ser atualizada porque ela está muito fora de contexto para os dias atuais. Não tá. Quem tá é esta geração. Esta geração, ela está numa areia movediça, afundando pouco a pouco, e eles vão se matar. A gente não pode fazer parte disso. A gente tem que fazer parte da geração escolhida de Deus. A gente tem que fazer parte da geração que quer estar fora da manada. Como eu disse ontem, a gente não quer fazer parte da manada. A gente não pode querer fazer parte da manada. Não pode. Vocês entenderam? Não podemos. Hoje o Senhor me levou para Mateus 5 e eu estava lendo essa belezura aqui. Vou ler um pouquinho com vocês. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Gente, se a gente fosse analisar num contexto total, Deus fala,
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados aqueles que não têm o que dar. Bem-aventurados aqueles que são humildes. Bem-aventurados os que estão na escuridão, mas reconhecem a luz e querem a luz. Eles não têm nada a oferecer, mas eles receberão a terra por herança. Eles receberão a Deus. Eles serão chamados filhos de Deus e deles é o reino dos céus. Por quê? Porque só quando estamos na escuridão, a gente tem sede da luz. Só quando a gente está com muita fome, a gente tem sede do pão. Só quando estamos numa circunstância sem saída, é que queremos uma saída. Deus fala aqui pra gente, bem-aventurados esses que estão numa situação sem saída, pois deles é o reino do céu. Por quê? Porque certamente estes terão sede em me buscar. Estes terão sede em estar perto de mim, conhecer mais de mim. Esses certamente entrarão no reino do céu. Gente, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Com Ele está todas as respostas. Bem-aventurado você que está assistindo esse vídeo buscando conhecimento do Senhor, o conhecimento dos céus, porque você tem sede em ser uma pessoa melhor, você tem sede de mudança, você tem sede em ver o cenário da sua casa mudar. Bem-aventurado você que dará o reino do céu. Minha irmã, fica com esta palavra hoje, com este versículo hoje, com este capítulo. Mateus 5, medita aí na sua casa, Mateus 5. Bem-aventurado você, minha irmã, você reinará o reino dos céus. Continue firme, buscando mais do Senhor. Ore, jejue, entre na presença, ouça um louvor enquanto você lava a louça. Receba mais dele, deixa ele entrar, invadir a sua vida. Deixa ele invadir, deixa ele tomar governo da sua vida. Deixa ele fazer do jeito dele, mesmo que você não entenda. Deixa ele te usar como instrumento. É você quem vai ter que tomar as atitudes, mas ele está no controle de tudo. Ele vai te falar tudo o que você precisa fazer. Ele vai te mostrar o caminho. Você não precisa se preocupar. Você não vai conseguir ver tudo mesmo. Você não vai conseguir aonde ele quer te levar. Você não vai conseguir enxergar onde ele quer te levar. Não vai. Isso eu te garanto. Você não vai mesmo enxergar tudo que ele tem para te dar. Mas você consegue enxergar nos próximos passos. Os próximos passos. Ouvindo a voz certa, ele vai te dar os próximos passos. E você obedeça. Porque vai ser lindo a sua jornada, vai ser linda a transformação na sua casa. Vai ser lindo o que ele tem para fazer. E você vai testemunhar as coisas lindas que ele tem para fazer na sua vida. E vai fazer. Creia nesta palavra hoje. Creia. Somente creia, minha irmã. E agora vamos ficar com a oração da nossa irmã Margarida para encerrar esta palavra de hoje. Senhor, Deus de misericórdia e compaixão, nos reunimos como filhas, quebrantadas, mas sedentas da Tua presença. Neste jejum de Daniel, cada renúncia, cada lágrima, cada clamor tem sido lançado como semente no Teu altar. A Tua palavra em Salmo 41 nos lembra: bem-aventurado é aquele que atende ao necessitado. O Senhor o livrará no dia do mal. Ó Deus, aqui estão mulheres que têm atendido ao chamado da intercessão. Mulheres que mesmo sofrendo estão de joelhos, chamando pela casa, pela família, pela alma. E sabemos, Tu não esqueces de nenhuma delas. Senhor, olha para cada uma que jejua
entre dores, aquela que perdeu algo precioso, aquela que vive uma guerra emocional, aquela que suporta calada a rejeição, o abandono, a enfermidade ou a injustiça. Visita, Pai, entra como um bálsamo, sopra teu alívio. A tua promessa é viva. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Então, Senhor, restaura, Senhor. Restaura o coração cansado, a fé enfraquecida, o corpo adoecido, a alma abatida. Pai, ainda que os inimigos se levantem, mesmo que as palavras sejam lançadas, mesmo que o abandono venha de onde menos se espera, Tu és o Deus que não nos deixa sozinhas. Tu és o Deus ao redor. Tu és o escudo ao redor, glória e o que exalta a nossa cabeça. Neste jejum, Senhor, sela esta geração de mulheres com a Tua graça, que cada clamor neste grupo suba como um incenso agradável, que o Senhor nos erga com a mão forte e nos coloque de pé, firmes como colunas no Teu templo. E declaramos com toda a fé: Tu nos sustentarás e nos guardarás na Tua presença para sempre. Mesmo em meio à dor, bem-aventuradas somos, pois o Senhor tem prazer em nos levantar. Recebe, ó Deus, o nosso jejum, recebe o nosso coração quebrantado e que tudo isso seja para a Tua glória, porque a Ti a honra, a Ti a glória e a Ti todo o louvor, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua proteção, Pai. Obrigada. Eu te peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém.